Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 a 15. João 14, de 1 a 15, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, e isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos mais uma vez. Senhor, te peço que o Senhor nos abençoe agora na meditação da tua palavra. Que a minha boca seja a tua boca, que o coração de cada irmão esteja aberto para toda a obra que o Senhor preparou para nós aqui nesta noite. Abra a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa vida, através dos ensinos da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, compartilhei agora à tarde no Facebook a história uma mulher chamada Anastasia, uma senhora de 83 anos que não sabia ler. Durante muitos anos, Dona Anastasia estava dentro de uma igreja, servindo ao Senhor, mas tinha dificuldade de conhecer melhor a Deus. Por quê? Porque não tinha acesso à leitura da palavra do Senhor. E quando uma de suas netas, de 7 anos, foi matriculada em uma escola, Dona Anastasia mandava um caderno na sua bolsa, para que a professora de sua neta mandasse algumas lições, para que ela conseguisse aprender a ler o básico. Aquela professora ficou comovida com essa história, e depois de algum tempo a professora convidou a Dona Anastasia para vir à escola com a neta. E aquela mulher, que desejava conhecer mais a Deus através da sua palavra, aprendeu a ler com mais de 80 anos de idade. Meus irmãos, existem pessoas sedentas por conhecer a Deus. Ainda existem histórias maravilhosas de pessoas que desejam conhecer mais profundamente ao Senhor Deus. Eu fico maravilhado com uma história como essa, porque nós
Muitos de nós que fomos alfabetizados na infância, temos 2, 3, 4 Bíblias dentro de casa, e não temos às vezes o mínimo de desejo de conhecer um pouquinho mais ao Senhor. Milhares de pessoas têm entrado nas filas de igrejas que prometem revelar o futuro, prometem trazer uma palavra diferente. Milhares de pessoas estão em busca de uma experiência que pode levar a pessoas a alturas, mas não tem mais o desejo de conhecer ao Senhor pela palavra. Compartilhei com os irmãos aqui que nós, Igreja Presbiteriana do Presbitério de Americana, no ano passado, tivemos um decréscimo de 5% no número de alunos em nossas escolas dominicais. Ou seja, a pessoa tem preferido dormir, ir para o shopping, ir para o parque ou qualquer outra coisa, do que gastar um tempo precioso em conhecer mais o Senhor. Irmão, quero te dizer um negócio, uma informação muito importante. Tudo que você conhece de Deus ainda é quase nada. Ou você crê em algo diferente disso? Jesus fala aqui em João que a eternidade será conhecer a Deus. Depois de 1000 anos nós estaremos conhecendo a Deus. Depois de 100 mil anos nós estaremos conhecendo a Deus. Eu estou falando de anos, mas eu nem sei como que vai ser na eternidade. Estou julgando que depois de 1 milhão de anos nós ainda estaremos conhecendo a Deus. Porque tem sido tão difícil o nosso coração desejar, ansiar por algo mais profundo da parte de Deus. Será que nós estamos satisfeitos em nossa superficialidade? Será que nós estamos satisfeitos em nossos poucos anos com o Senhor? Será que nós chegamos no extremo de Tomé ou de Filipe e falar: Senhor, nós só queremos o Pai, isto nos basta? Meu irmão, minha irmã, na medida que nós desejamos conhecer mais o Senhor, a nossa maturidade, a nossa vida toda é envolvida por uma experiência de uma fé mais madura. Ah, como eu desejo ter uma fé mais madura para mim. Ah, como eu desejo ter uma fé mais madura para a igreja em que eu congrego, a igreja que eu pastoreio, a nossa igreja. Ah, como eu desejo que nós simplesmente desejemos crer mais, ter mais convicção, mais fé, uma maturidade, solidez naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós queremos. Quero falar aqui nessa noite sobre simplesmente crer. O que Jesus fala para os discípulos e aquilo que eu acredito que serve para nós é que na medida em que nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor para atingirmos um grau de maturidade mais sólido, nós venceremos muitas etapas na nossa vida cristã. Existe uma coisa que Jesus fala aqui no primeiro versículo, que talvez seja um dos maiores problemas do crente: a ansiedade. A ansiedade de nós não sabermos o nosso futuro, a ansiedade de tomarmos decisões, a ansiedade de esperar algo e aquilo está demorando, a ansiedade de você dar e não estar recebendo, a ansiedade deste tempo atribulado, turbulento. E Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, a ansiedade é vencida com fé. Com fé. Fé em quê? Fé na certeza de que nada foge do controle das mãos de Deus. Nada foge. Depois de alguns anos, a vida vai nos ensinando muitas coisas. Nós vamos aprendendo a perder. A minha filha de 2 anos ainda não sabe perder.
Nós vamos aprendendo na nossa adolescência que nem tudo sai do jeito que a gente quer. Nós vamos aprendendo a estar contentes em toda e qualquer situação. E na vida do crente isso toma uma proporção diferente, na medida em que nós depositamos a nossa fé no Deus que tudo pode. Meu irmão, minha irmã, a maior parte dos desesperos, das ansiedades, das loucuras que nós estamos tendo em nossa vida é porque nós não estamos descansando nas mãos do Pai. Eu quero te convidar aqui nesta noite a reavaliar como está a sua fé em Deus. Se o coração está agitado, se há algo que está ansiando a sua vida, se há algo que está te atrapalhando, atribulando o seu ser, meu irmão, deposite tudo isso no altar do Senhor e confie nele. Existe uma segunda coisa aqui para nós simplesmente crermos. O versículo 2 continua falando: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Este aqui é um dos textos que eu aprendi na minha infância. Talvez você também se lembre de aprender esse texto aqui na escola dominical. O professor da escola dominical colocava num quadro com uma casa, e Jesus dizendo esta palavra: na casa do meu pai há muitas moradas. Me lembro disso, meus irmãos. Querido, minha irmã, Jesus Cristo está realizando uma obra poderosa, grandiosa, que é invisível aos nossos olhos, mas que é real para o Senhor. Eu creio naquela promessa que o Senhor fez lá em Isaías, desde a antiguidade, não se viu com os olhos, nem se sentiu com o coração, nada se viu, além de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu irmão, minha irmã, o conceito de céu, paraíso, vida eterna é abstrato. Nenhum de nós pode cravar alguma coisa e falar: é assim, é desse jeito. Lá é prédio, lá é parque, lá é casa, lá tem rua de ouro, lá tem isso, tem aquilo. Até porque Apocalipse é figurado, são figuras, muitas figuras. Agora, algo que não pode fugir da nossa mente e do nosso coração é que Jesus está preparando um lugar para nós, e nisso eu descanso. Muitos pastores chegam ao final da sua trajetória ministerial sem uma casa própria. É uma luta. Um professor no seminário olhava para a gente e falava assim: antes de comprar um carro, compra um terreno, investe em uma casa. Provavelmente, para o brasileiro, a maior conquista sua é uma casa própria, o seu patrimônio. Estava ouvindo o rádio hoje, o rádio falava assim: vai pagar aluguel a vida inteira? Sabe o que é mais incrível, meus irmãos? Sabe o que é mais incrível? A única certeza que nós temos é de uma casinha lá debaixo da terra. Essa é a verdade. Tem
Tem gente que paga, tem gente que constrói a sua lápide. Eu quero assim, e faz lá. Tem gente que paga aqueles planos da vida inteira. Eu vou comprar um terreno lá naquele lugar, lá debaixo daquela árvore, para descansar na sombra. Desculpa se você está fazendo isso. Com esse calor até bom, né? Meus irmãos, tudo isso aqui é pó. De verdade. Você pode conquistar uma mansão, um prédio, um condomínio, uma cidade ou um país. Aquilo que Jesus está preparando para nós é sobremodo excelente. É gostoso, são conquistas da vida. E eu não, de maneira nenhuma, quero tirar de você esse desejo, porque eu desejo isso. Ter uma casinha branca lá na roça, interior, para morar tranquilo, para plantar e para colher. Não é isso que a música fala? Quero isso. A grande questão é, meus irmãos, aquilo que Deus está preparando para nós em seu Filho Jesus é muito maior do que tudo isso. O trabalho invisível do Senhor é extraordinário. Nós não conseguimos contemplar o mínimo, acho que 0,00001% do que Deus faz, porque a obra do Senhor é grandiosa, todo o seu querer é extraordinário para nós, e eu creio que Ele tem preparado um lugar para nós, porque Ele nos ama. Quando eu ligo para minha mãe e falo: mãe, vou para casa hoje, a minha mãe prepara a cama, a minha mãe prepara o quarto, a minha mãe abre as janelas, dá uma arejada no quarto, a minha mãe prepara uma refeição. Segunda-feira passada eu não fui, e segunda quase sempre eu vou, que é meu dia de folga. A minha irmã mandou uma mensagem à tarde para minha esposa e falou: a mãe preparou o almoço para vocês. Tive que ir lá terça-feira comer a sopa. Meus irmãos, quando nós sabemos que alguém querido vai chegar, nós preparamos o lugar. O mais impressionante de tudo, meus irmãos, sabe o que é? É que o lugar que Jesus está preparando para nós só pode ser alcançado por uma estrada estreita, difícil, uma estrada complicada, uma estrada que não é fácil. A minha família e a família da minha esposa vieram de uma região de Minas Gerais em que é muito difícil se locomover quando chove. Quando chove, às vezes cidades ficam isoladas no mapa. Me lembro que fui num casamento de um amigo em 2006, e assim que terminou o casamento, nós entramos numa van, e um dos convidados precisava passar na casa dele para pegar a bolsa. Ficaram 8 horas tentando tirar o carro do lugar, e depois nós viajamos ainda mais umas 15 horas. Meus irmãos, o caminho para a presença do Senhor não é uma estrada larga, uma freeway, com os seus corredores, com passagens. Jesus nos ensina que o caminho é estreito, e muito dificilmente, raspando, pelejando, apertando, a gente chega lá. Isso não quer dizer que nós gordinhos vai ter mais dificuldade, que o tamanho não é pela dimensão da circunferência da cintura, mas é pela vida cristã na presença do Senhor. E Jesus fala assim, depois de uma interpelação de Tomé. Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vai. Jesus fala: eu vou, e eu vou preparar lugar para vocês, eu vou aguardar vocês. E Tomé pergunta: Senhor,
nós nem sabemos para onde vai, como que nós saberemos o caminho? Jesus dá uma palavra para Tomé, para os discípulos. Eu creio que é um dos versículos mais extraordinários da palavra, em que ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, Jesus não é um dos caminhos ao Pai, Jesus é o caminho ao Pai. Não é a sua igreja que é o caminho para Deus, é Jesus. Não é a sua religiosidade que é o caminho para Deus, é Jesus. Não são as suas boas obras, as suas boas ações que te levam para Deus, é Jesus que te leva para lá. Nós precisamos olhar para Jesus, não tirar os olhos de Jesus, continuarmos em Jesus. Meu irmão um dia foi num circo lá em São Paulo, e meu cunhado é ruim de trânsito, ruim. Sabe aquele cara que tem que ir para lá e vai para lá? E ele falou que ele via a ponta do circo, mas não chegava. Ele via a ponta do circo e não conseguia chegar no circo. Ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado e girava, e ele voltava para o mesmo lugar. Chegou lá, o espetáculo já tinha começado. Como que chama o circo lá? De Soleil. Imagina, você chegar atrasado no circo de Soleil. Meu irmão, minha irmã, não tire os seus olhos de Jesus. Não tire. Não tire. Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade. Jesus não é uma verdade. Nós estamos vivendo numa época de várias verdades. Nós estamos vivendo numa época em que cada igreja prega uma verdade, e às vezes a pessoa fica toda perdida, porque uma mesma igreja evangélica vai para um lado, vai para o outro, e fala coisas diferentes, desconectadas. Olhe para Jesus e para os ensinamentos de Jesus. Olhe para toda a palavra que saiu da boca de Jesus, porque Ele é a verdade. A verdade. Jesus é a vida, e não é uma vida qualquer, banal, medíocre, ridícula, desprezível. Jesus é a nossa vida eterna. Tem muita gente que olha para Jesus e continua fazendo os questionamentos dos discípulos. Por quê? Jamais desejaram aprender mais da parte do Senhor. Filipe faz uma pergunta que eu creio que seja uma pergunta de muitos crentes ao longo de sua caminhada. Filipe fala assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você sabia que tem crente que despreza Jesus? Que Jesus é um algo qualquer para ele? O que Filipe está falando para Jesus é: o Pai nos basta. Você entendeu o que Filipe está falando? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para os seus discípulos e ensina algo extraordinário. Para conhecer o Pai, é preciso olhar para mim. Não há religiosidade saudável, não há vida cristã honesta sem um relacionamento íntimo e significativo com Jesus. Quem está falando, mostra-nos o Pai e isso nos basta, é Filipe, um discípulo que andou 3 anos com Jesus. E depois de 3 anos, isso daqui, meus irmãos, capítulo 14 de João, eles estão assentados à mesa da ceia, a última ceia, final da trajetória de Jesus entre os discípulos. Existem crentes que estão na igreja há 20, 30 anos e ainda não conseguiram entender a dimensão da necessidade de Cristo na presença da vida deles. Quão terrível é perceber que existem cristãos que gostam do oba-oba, que gostam das atividades, que gostam das festas, que gostam das alegrias, que gosta de tudo que é legal,
que gosta de gente, que gosta do outro, que gosta do prédio, que gosta da história da igreja, que luta para que a mesa não saia do lugar, que luta para aquele ventilador ser santificado, canonizado, mas que jamais desejará um relacionamento profundo com Cristo Jesus e dizer: Jesus, tu me basta. Meu irmão, você estaria disposto a falar isso para Jesus aqui nesta noite? Só a tua presença me basta, Jesus. Independente do que fizer, independente de responder a minha oração ou não, independente de me fazer bem sucedido ou não, independente de me curar, de me libertar, de fazer isso ou daquilo, eu só quero você, Jesus. Tu me basta. Irmãos, quem tem uma fé madura no Senhor sabe que Jesus Cristo é suficiente para tudo. Não é o pastor da igreja, não é a igreja, não é qualquer coisa da igreja, não é aquela resposta, não é aquele dinheiro que precisa sair, não é aquela situação que precisa ser resolvida na justiça, não, é Cristo que me basta. Irmãos, porque como diz aquela música muito linda de um poeta evangélico recente, é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Eu gosto muito dessa música. Digita lá no YouTube e ouça. É melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Eu quero te interpelar aqui nesta noite, meu irmão. Será que você não está fazendo as perguntas erradas para Jesus? Será que depois de 30 ou 40 anos na igreja você está patinando no mesmo lugar? Será que a fé em Cristo Jesus não é suficiente para nós? Será que a igreja de Cristo precisa negociar alguma coisa para encher os seus templos? Será que você precisa de alguma atividade extra, alguma novidade, alguma coisa diferente dentro da sua igreja? Não, meu irmão. Cristo nos basta. Alguns capítulos antes desta passagem, Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Depois de todos comerem muito, 12 cestos cheios de pães foram ajuntados de sobras. Nos dias seguintes, aquelas pessoas voltaram, porque comer pão é muito bom, de graça melhor ainda, pão divino, incrível. E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim: eu sei que vocês estão aqui por causa do pão e não por causa de mim. João 6. E Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês me querem? Diz o texto que a maior parte dos discípulos, das pessoas que estavam ali, saíram escandalizadas e voltaram embora para suas casas. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: vocês podem ir também. E Pedro ora para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meu irmão, Jesus é o pão que desceu para saciar a nossa vida. Jesus é a água que desceu para purificar, santificar e saciar a nossa sede. Jesus é a plenitude de Deus em nós. Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento.